E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar na mente de um cara que, vamos dizer assim, era tipo um Google da Grécia Antiga. Esse aí, Aristóteles, famoso primeiro e maior dos polígrafos. O cara escreveu sobre tudo: filosofia, política, ética, física, biologia, poesia, até meteorologia. De conchinhas do mar a sonhos, passando por dicas de como ter filhos. Era um polímata de mão cheia, um verdadeiro mestre em diversas áreas do conhecimento. E o mais impressionante é que ele não só escreveu sobre tudo isso, como também revolucionou o jeito que a gente pensa sobre o mundo. Na verdade, ele foi o cara que dividia o conhecimento humano em categorias, sabe? Tipo, biologia pra cá, física pra lá. Exatamente. Essa organização sistemática foi fundamental para a gente começar a entender o mundo de forma mais organizada. Deu um boost no desenvolvimento do conhecimento, sabe? Mas olha só que ironia. Essa mesma divisão que foi tão importante lá no começo acabou se tornando um problema depois de um tempo. As coisas evoluem, né? Conforme o conhecimento foi crescendo, essas fronteiras entre as áreas do saber acabaram limitando a nossa capacidade de aprender. Ficou tudo meio engessado, preso em caixinhas. E aí, para romper com essa limitação, foi preciso uma nova abordagem, a ciência moderna. Tivemos que derrubar essas paredes entre as áreas do saber para que o conhecimento pudesse fluir de forma mais livre. E o mais legal é que levou mais de 2000 anos para a gente perceber as limitações do pensamento do Aristóteles. Pois é. Imagina só a genialidade do cara, para que só depois de 20 séculos a gente começasse a questionar algumas das suas ideias. E isso me faz pensar. Será que a gente também tem algumas travas no nosso jeito de pensar sem nem perceber? Com certeza. É sempre bom a gente questionar as nossas próprias ideias e os nossos métodos de aprendizado, né? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nas ideias do Aristóteles, que tal a gente dar uma olhada na vida desse cara? Olha lá. Ele nasceu em Estagira, lá na Grécia, em 380 e olha, eu fui atrás da estátua moderna dele lá. Sério. E como é que é? Uma estátua meio sem graça, sabe? Ele tá lá, olhando pro mar Egeu com inscrição na base, Aristóteles, o Stagirita. Entendi. Mas, sinceramente, não achei a estátua à altura da grandiosidade do cara. Às vezes a gente idealiza tanto uma figura histórica que acaba se decepcionando com a realidade, né? Total. E não foi só a estátua que me decepcionou, não. Eu também fui procurar as ruínas da antiga Estagira, o lugar onde ele realmente nasceu. E aí? Conseguiu achar? Olha, foi uma aventura e tanto, me senti a própria Indiana Jones. Conta tudo. Primeiro, um guia turístico me mandou pra um lado, depois um moleque voltando da escola me mandou pra outro. E no fim das contas, acabei numa cidadezinha que não tinha nada a ver com Estagira. Que perrengue. E pra piorar, começou a cair um maior temporal. Resultado, voltei pra casa ensopada e sem ter visto nenhuma ruína. Que pena. Fiquei frustrada, sabe? Era como se tivessem colocado uma estátua do Machado de Assis em Búzios. Aham. Faz sentido. Mas voltando à vida do Aristóteles, o pai dele, Nicômaco, era médico do rei da Macedônia. E o rei era ninguém menos que o avô de Alexandre o Grande. Olha só, já tinha uma conexão ali desde o berço, né? Pois é. E essa ligação com a medicina e com a realeza macedônia acabou influenciando bastante a vida do Aristóteles. Mas o pai dele morreu quando ele ainda era jovem, e aí ele foi morar com um primo que era professor. E como foi a juventude dele? Existem várias versões, né? Uns dizem que ele era super estudioso desde pequeno, outros que ele era meio baladeiro, gastou toda a herança com vinho, mulheres e música. Que história? E tem até quem diga que ele chegou a se alistar no exército por causa de dívidas. Nossa. Mas o fato é que, aos 30 anos, ele foi estudar na Academia de Platão, em Atenas. A famosa Academia de Platão. O berço da filosofia ocidental. Essa aí. E ele ficou lá por 20 anos, aprendendo tudo que podia com o mestre Platão. E aí ele se tornou platônico convicto. No começo, sim, ele admirava muito Platão e absorveu grande parte das ideias dele. Mas, com o tempo, ele começou a questionar algumas coisas, sabe? Encontrar algumas contradições. Normal, né? Todo grande pensador precisa trilhar seu próprio caminho, questionar o que lhe foi ensinado. Exato. E o Aristóteles, com sua mente brilhante, não podia simplesmente aceitar tudo sem questionar. Ele começou a apontar as falhas na teoria do Platão, o que acabou gerando um certo atrito entre eles. Dizem que o Platão chamava o Aristóteles de o espírito encarnado e a casa dele de a biblioteca ambulante. A biblioteca ambulante. Adorei esse apelido. É porque o Aristóteles tinha uma coleção enorme de livros, sabe? Era um dos primeiros caras a ter uma biblioteca particular de respeito. Mexeu a quantidade de conhecimento que ele tinha acesso. E o mais engraçado é que, apesar de ter essa vida de intelectual rico e refinado, as primeiras obras dele eram sobre a futilidade da existência e as alegrias do além. Que contraste, né? Total.
Mas, com o tempo, ele foi se dedicando cada vez mais à filosofia prática, à observação do mundo real. É aí que a gente vê a grande diferença entre o Aristóteles e o Platão. O Platão acreditava que o mundo que a gente vê, toca, sente, é tudo ilusão. A verdadeira realidade seria um mundo das ideias, um plano superior onde existiriam as formas perfeitas de tudo. Tipo, a forma perfeita de um copo, de uma árvore, de um ser humano. Isso. E as coisas que a gente vê aqui seriam apenas cópias imperfeitas dessas formas perfeitas. Meio que um molde que existe em outro lugar e a gente aqui só vê as cópias desse molde. Exatamente. E Aristóteles não concordava com essa ideia. Ele também acreditava em substâncias primárias e secundárias, mas para ele as primárias eram as coisas concretas que a gente pode tocar e ver, e as secundárias eram as ideias, as formas que descrevem essas coisas. Então ele meio que inverteu a lógica do Platão. É tipo isso. Ele acreditava que a realidade que a gente vive é a verdadeira realidade e que as ideias são apenas abstrações que a gente cria a partir da observação dessa realidade. Isso tem sentido, né? Para ele, sim. E essa diferença de perspectiva entre o Aristóteles e o Platão acabou tendo um impacto enorme na história da filosofia. Mas no fundo o Aristóteles ainda estava muito influenciado pelo Platão, né? Sim, ele não conseguiu se livrar completamente da influência do mestre, tanto que as teorias metafísicas dele ainda têm traços do pensamento platônico. Interessante isso. E qual foi o destino do Aristóteles depois que ele saiu da Academia de Platão? Ele teve uma vida bem agitada. Primeiro ele foi para Tarneus, onde virou o conselheiro de um tirano chamado Hermias. Sério. E ele até deu umas dicas pro Hermias de como se manter no poder, sabe? Tipo, seja religioso, adote uma política moderada. Desperto, meio maquiavélico, né? Alguns estudiosos acham que o Aristóteles estava meio que testando as suas teorias de política na prática. Faz sentido. E depois de Atarneus? Ele voltou para Atenas, mas acabou não conseguindo o cargo de líder da academia. Chato. Ele ficou bem frustrado, tanto que resolveu fundar a sua própria escola, o Liceu. O Liceu. Que nome chique. Pois é, e o Liceu era bem diferente da academia. Era mais parecido com uma universidade moderna, sabe? Com cursos independentes, pesquisa. Tipo MIT da Grécia Antiga. É, mais ou menos isso. E o Aristóteles era um professor super dedicado, sabe? Ele dava aulas caminhando com os alunos, discutindo ideias. Por isso que os seguidores dele ficaram conhecidos como peripatéticos, né? Os que caminham. Dizer. E no Liceu, Aristóteles se dedicou a estudar tudo o que podia. Lógica, física, biologia, política, ética, poesia. Ele era incansável. E foi nessa época que ele escreveu a maioria das suas obras, né? Exatamente. Obras que influenciaram o pensamento ocidental por mais de 2000 anos. Impressionante! Mas e a vida pessoal dele? Ele casou? Teve filhos? Casou, sim, com uma moça chamada Pitia. E como foi o casamento? Olha, pelo que ele escreveu, parece que não era lá essas coisas, não. Ele até fez um comentário sobre infidelidade depois do casamento, sabe? Não sei. E ele também tinha umas ideias meio, digamos, antiquadas sobre casamento. Tipo, ele achava que a idade ideal para casar era 37 anos para o homem e 18 para a mulher. Específico. E adivinha? Ele casou com a Pitia quando ele tinha 37 anos e ela 18. Que coincidência. Pois é. Mas, apesar de ter essas ideias meio estranhas sobre casamento, o Aristóteles era um cara super sensível, sabe? É mesmo? Ele adorava a poesia, achava que era mais importante que a história, porque a poesia falava de coisas universais, enquanto a história só contava casos específicos. Interessante. E ele também se interessava por biologia, né? Sim, ele passava horas observando plantas e animais, tentando classificá-los, entender como eles funcionavam. Um verdadeiro cientista. E ele também foi professor do Alexandre, o Gandhi, né? Foi sim, imagina só. O maior filósofo da Grécia, ensinando o maior conquistador do mundo. Que dupla. Pois é. Mas parece que o Alexandre não aprendeu muita coisa com Aristóteles, não. Ele seguiu o seu próprio caminho, conquistando tudo o que via pela frente. Parece que o Alexandre era meio teimoso, né? Um pouco. Mas o Aristóteles tentou ensinar a ele os princípios da boa liderança, da ética, da justiça. O Alexandre. Deu ouvidos. Ele ouvia, mas no fim das contas, fazia o que achava melhor. Era um líder ambicioso, implacável. E o Aristóteles ficou desapontado com o aluno. É possível. Mas ele nunca criticou Alexandre publicamente. Que sábio. E o Alexandre, por sua vez, sempre respeitou Aristóteles. Tanto que, durante as suas conquistas, ele mandava um monte de plantas e animais exóticos para o Aristóteles estudar. Olha só, um presente de grego. Literalmente. E como foi o fim da vida do Aristóteles? Ele morreu em 322 e um ano depois de ter fugido de Atenas. Fugido! Por quê? É que depois da morte do Alexandre, os atenienses ficaram revoltados com os macedônios e acusaram Aristóteles de impiedade. Nossa.
Ele teve que sair de Atenas às pressas para não ser linchado. City. E aí ele foi para Calcis, onde morreu pouco tempo depois. Que fim melancólico pra um cara tão brilhante. Pois é. Mas o legado dele continua vivo até hoje, influenciando o nosso jeito de pensar e de ver o mundo. E para você que nos acompanhou nesse mergulho profundo na mente de Aristóteles, fica a pergunta: qual a lição mais importante que a gente pode tirar da vida e da obra desse grande filósofo? Uma boa pergunta pra gente refletir. Valeu, pessoal. Até o próximo mergulho. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal